Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Nossa, como é linda a trilha sonora incidental do filme Vestida para Matar, né? Do Brian De Palma, lá de 1981. Eu tinha esquecido da trilha sonora. Eu vi esse filme, na verdade, nos anos 80. Eu sei quem que era a pessoa que mata, sei da influência do filme, lembrava, é tão forte algumas das cenas que eu ainda lembrava, né? Forte assim, no sentido de visualmente impactantes e importantes para o tipo de cinema que eu gosto, né? Suspense erótico, essa coisa toda. Só que eu tinha esquecido da trilha incidental. Eu me lembro que quando o filme saiu, ele fez bastante furor e foi bastante criticado pelas feministas por causa da misoginia, as mulheres pagam preços assim elevadíssimos para terem prazer sexual ou por quererem ter prazer sexual. Teve piquete em porta de cinema e hoje em dia ele tem também a fama de ser transfóbico. Não entrarei nesse tipo de discussão, tá, gente, aqui. Tá, porque na verdade eu acabei revendo o filme lá porque eu tô fazendo aquele período estava fazendo aquele período de 7 dias grátis no serviço de streaming MGM Plus, então acabei vendo. E realmente é um roteiraço, e é um filmão, que foi feito há 40 e tantos anos, né? Então é claro que você tem. Eu entendo as críticas das mulheres, das pessoas da comunidade trans, assim como eu entendo quando os albinos criticam que a gente sempre, muito frequentemente, nos filmes a gente é vilão, tem poder paranormal, tal. Só que aqui não é para falar sobre isso. Eu quero falar, na verdade, da parte sexual e da parte de construção do filme. Quando eu vi, eu não vou ter muito escrúpulo, gente, com relação a spoilers, porque esse filme tem 40 anos. Eu vou fazer uma parte sem, o maior parte possível, sem spoilers. Quando eu começar mesmo a dar a partir dessa cena, eu vou avisar antes, tá? Vou tentar pelo menos. Se eu não conseguir, eu coloco lá no título do filme, com spoilers. Mas é assim, como eu vi da segunda vez, já sabendo, 40 anos depois, mas eu lembrava muita coisa, né, como eu falei. Eu já sabia quem que matava e já sabia que sexo era muito importante, né? Nossa, em tudo que é lugar tem sexo, nas imagens, até num dos únicos diálogos que podem parecer mais assim inocentes, né? Que é entre a mamãe lá, Andy Dickinson, e o filhinho dela, o Peter, o inventor, que aliás o Peter vai ser importante, né? Porque aquele menininho, depois com sede de vingança, inventor, são as geringoncinhas que ele inventa que vão proteger a prostituta lá na frente, vão fazer as coisas, né? Mas até naquele diálogo eu falei, nossa, tem sexo até aqui. Ah, é intencional ou não? Dane-se, isso não é importante. O que é importante é, como é um filme encharcado por sexualidade nos diálogos, essa leitura, essa eu vou dizer até como, não é spoiler, como que, né, por que que eu vi isso, e é assim, é uma parte que o filme permite que a gente faça, por quê? Porque o filme está falando o tempo inteiro que é de sexo, 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 sexo. Então, quando eu li isso como sexual, na verdade, eu dei risada. Porque assim, ela tá conversando logo no começo, antes de sair para o museu, de não sei o quê. Ela tá com. Ah, você não vai na casa da sua. Eu tinha planejado passar o dia com você, com a sua avó, não lembro, né? Não, eu tô trabalhando na minha invenção aqui. E o adolescente fala pra ela, e o adolescente chama-se Peter. Ah, e como que chama a sua invenção? Não, não dei nome. Ela fala um negócio lá do Napoleão, não sei o quê. Só que no final das contas o menininho fala, tá legal, adolescente. Vou chamar de Peter, então, né? E aí ela fala, tá bom, dessa vez você escapa de acho que não ir visitar a avó. Eu vou falar pra vovó, eu vou falar um pouco em inglês e um pouco em português, né? That you are working on your Peter. Um Peter que está working on your Peter. Eu comecei a rir muito, porque Peter é um nome masculino, sim. Só que Peter também é uma forma rude de se referir ao pênis, tá? Tem várias formas de se referir ao pênis em inglês, né? Ao pinto. Eu sou menino, então uma das coisas que eu primeiro aprendi quando estava aí, depois virei professor de inglês, mas aprendi quando estava aprendendo mais seriamente inglês, assim, são os termos que podia chamar pênis, né? Essa coisa de moleque, eu acho. Mas enfim, eu falei, Peter, sim, isso porque antes tinha tido uma linha lá, não sei que finish, não sei das quantas, que eu falei negócio de gozar, né? Porque daí é assim. O filme ou textos culturais, e textos culturais que eu digo, não precisa ser necessariamente texto com palavrinhas escritas, né? Qualquer coisa é um texto. O teu corpo é um texto, tem as cicatrizes que tem, contam histórias.
A gente acaba daí interpretando, reinterpretando o texto de acordo com o conhecimento da gente. Então eu vi sexo ali, né? E uma das coisas que eu acho legais nesse filme, não, ainda não estou em território. Bom, eu falei que eu vou avisar território de spoiler, né? Uma das coisas que eu achei legais nesse filme é uma coisa que eu reclamo aqui é que quando o cineasta não confia no público e não confia em mim e não confia no meio que ele está usando, cinema, televisão, é audiovisual, então você está contando a história através de imagens. Me irrita bastante quando está acontecendo uma coisa e a personagem fala o que está acontecendo. Mais ainda, e eu critico mais ainda, quando eles colocam um narrador. Fulano foi, pegou o carro e eu tô vendo ele pegar o carro e falo, eu tô vendo, mesmo deficiente visual que eu sou. Se eu tô vendo, por que precisa ter um narrador dizendo que tá pegando o maldito do carro? Nesse filme, Vestida para Matar, você tem a primeira meia hora, 40 minutos, basicamente com diálogos esparsos. E tem uma grande sequência que essa mulher tá no museu, que é a personagem central, aparentemente central, tá no museu, que é totalmente sem fala, né? O que me chocou mais foi essa mulher jogando aquela luva na escadaria do museu, sujando. Eu falei, Sugismunda! Devia pagar pelo que você fez, não pela parte sexual, porque você está sujando a calçada. Tô sendo zoado. Bom, eu sou irônico quando eu faço crítica também, né? E um monte de tempo nesse filme não tem diálogo e a gente entende o que está acontecendo, mesmo quem é de... Por quê? Porque é cinema e é cinema bem feito. Só por aquela perseguição erótica no museu, gente. Ou como eu tinha esquecido como aquilo é bem feito, como aquilo é bom, né? É claro que depois quando ela entra no táxi e começa a uivar de prazer, várias vezes eu dei risada, porque é claro, um filme de 40 e poucos anos e com a cabeça que eu tenho agora, falei, nossa senhora, que coisa, essa mulher uivando aí de prazer no táxi. Sorte dela. Só que depois ela vai pagar um preço tão caro, né? Por isso que o filme é chamado de misógino. Porque pune a mulher sexualmente ativa lá, ou as mulheres sexualmente ativas. Mas nem todas, né? Porque uma delas vai conseguir escapar. Na verdade é uma mistura, né, gente, de psicose com diálogo. Filme italiano de terror dos anos 70 é bastante colorido, sim, tudo bastante colorido no sentido assim, as imagens são com bastante cor e bastante contraste de cor e ele divide a tela, né, para mostrar coisas do psicológico e tem a hora que não será que eu deixei minha luva? Aí você divide a tela para você mostrar ver, não precisa falar, eu esqueci minha luva ou minha aliança e tal. Ele divide a tela, tem várias funções isso aí. Né? É um grande filme. Só que antes de falar um pouquinho, ainda sem spoiler, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Eu acho que é um filme que, para quem curte thriller erótico, assim, ainda funciona para ver. Tá? Você tem que tirar a sua suspensão de descrença, mas eu acho que aí, no caso, como ele vem de uma escola meio de diálogo, se você perceber isso, você acaba sendo mais leniente, mais, né? Ah, tudo bem, beleza. Porque tem sim algumas cenas no metrô que você fala, como que esses caras, a polícia não fez isso, ou a polícia não faz aquilo, a polícia não faz aquilo outro. Mas assim, eu acho que a parte estética desse filme ela é muito bem feita. Cinematografia, o jeito que as imagens são, né? Eu falei, o número do. E aí, quando chegar na sessão de spoilers, eu vou. Tem a pessoa que mata, agora, né? Sabendo quem é a pessoa que mata, e assistindo de novo, teve uma cena que eu falei, ai, desgramadinho. Na verdade, a primeira cena que aparece tá contando pra mim visualmente a dupla função, desgramadinho, né? Então, assim, acho que para quem curte thrillers, suspenses, ainda é uma boa pedida ver este filme, tá bom? Bom, agora então que eu já dei algumas coisas assim que não estragam o filme e acho que
compensa ver ainda. Agora vou entrar em território de spoiler. Vou falar de Vestida para Matar sem preocupação, né? De assassino, logo a gente vai saber quem que é. Então é assim, começa com a Angie Dickinson, né? Que vai, e aí a primeira parte desse filme é super psicose, né? Ela tá super, mas não pelo que eu vou falar agora. Quando chegar na hora do psicose, eu vou falar por que que é. Tá aquela cena que ela tá sonhando lá, tá se masturbando no chuveiro, na verdade. Pode perceber que depois a outra personagem loira, que é a prostituta, vai ter o seu momento de chuveiro lá no fim do filme. Esse filme é super jogo de espelhos e super dois. Percebe a importância de duas coisas, da dualidade no filme. Até porque o nosso assassino ele tem dupla personalidade. Hoje em dia é transtorno dissociativo, não sei quem. Na época a gente falava dupla personalidade, né? E aí, é claro, por isso que vai ter a raiva ou o negócio dos transfóbicos lá, da coisa da transfobia, porque usa essa parte como explicação, blá blá blá. Como eu falei, não vou entrar nesse mérito dessa questão. Mas você tem a nossa Angie Dickinson tomando banho, toda se masturbando lá, e logo a gente vê ela transando com o marido só em cima dela, assim, e a gente percebe, ela tá fingindo, né? Ela é uma dona de casa desesperada, ela é uma dona de casa insatisfeita sexualmente. E aí, quando ela vai para o museu e trepa com o estranho lá, é que a gente vai fazer com que essa mulher pague. É isso que as feministas, o pessoal não gosta, porque olha, ela pagou um preço caro e ainda antes de morrer, ainda veio aquele bilhete. Eu não vou ser tão cheio de spoiler assim, né? Mas ela vê aquele bilhete lá, que o cara ainda tinha aquela determinada coisa, você fala, ota, que preço caro, né? Bom, aí vai acontecer no filme com essa mulher aí, a mesma coisa que acontece em Psicose. Ela vai ser eliminada. Então, a pessoa que a gente passou 30, 40 minutos não vai ser a protagonista do filme. É como se estivesse resetando. E aí você. Mas com quem que eu vou me identificar agora? Né? Bom, vai entrar um outro grupo de personagens. Por isso que tem essa. Uma das ligações com Psicose é isso. Mas vamos lá que vai ter mais, né? Só que antes de ter ido ao museu, lembra que como eu estou em sessão de spoiler, eu estou imaginando que a pessoa já viu o filme e tal. Ela tinha passado pelo psiquiatra dela, que é o Michael Caine, um dos maiores nomes do elenco como psiquiatra, né? Então, só por isso talvez já desse para sacar que o psiquiatra é que é o assassino, né? Só que o roteiro, ele já conta isso, agora que eu tava vendo, né? Sabendo que era o Michael Caine, ele já tá contando isso. Quando ela entra, o personagem do Dr. Elliot, né? Ele diz assim: ó, espera um pouco, porque a minha secretária tá viajando e eu tô fazendo ele tava fazendo o trabalho da secretária e o trabalho dele. E a gente sabe que a secretária é mulher, ou pelo menos a gente associa que é mulher, por quê? Porque a maior parte das secretárias são mulheres. Ou seja, logo no começo do filme, na primeira cena, a gente sabe que aquela personagem, aquele cara, tá fazendo o papel de homem e de mulher. E ele é que é. A gente sabe então depois, ele é que é a loira. E ó, como tem loira no filme, a Angie Dickinson é loira, o Dr. Elliot, que é transgênero, não aceita a sua transexualidade, blá 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 blá, que então é homem e mulher, e depois a prostituta, né? Tudo é tudo muito bem ligado. Então, mas logo no começo a gente já aprende que aquela personagem que é o transexual, não sei o quê, ele já está fazendo um serviço, ele já tem homem e mulher ali dentro. Eu vi isso, percebi isso na segunda vez. Por isso que se eu fosse mais fã do filme, acho que cada vez que. Por isso que os grandes fãs, né? Quentin Tarantino, esse pessoal que vê esse filme um monte de vezes, cada vez eles descobrem ou dão camadas novas no diálogo e tudo mais. Como eu fiz, ó, segunda vezinha que eu vi, hein? 40 anos, mas como eu já sabia que era o assassino era o psiquiatra, né? E aí então quando você reseta o filme, quando essa mulher
é assassinada de forma horrível lá no elevador. E quem que é a testemunha? A prostituta, né? Garota de programa. Que aquela atriz é a esposa, ou era a esposa do De Palma, né? Nancy Allen, que ela chama. Aí você vai ter a Nancy Allen, que é uma mulher que também trabalha com sexo, como sexo está o tempo todo, ela vai fazer parzinho com o filho da nossa Andy Dickinson. Então aí é que você vai ter, vamos dizer assim, o começo do filme de novo. Resetou tudo, porque a gente imaginava que história que seria. Que seria a história daquela mulher. Vou ter que falar da doença venérea. Daquela mulher que tem uma vida sexual chata, que traiu o marido e que viu lá o bilhete que o cara tinha doença sexual, tudo, mas aquela mulher é morta. Então o filme reseta e é o filho dela e uma prostituta, ou seja, uma profissional do sexo. Hoje em dia até tem esse nome, né? Ela trabalha com sexo, que vai investigar e vai tentar pegar esse serial killer, que aí a gente vai descobrir que é o próprio psiquiatra, né? E aí, assim, referências ao Psicose abundam, porque tem uma hora que a garota de programa tá ao telefone conversando com a pessoa que cuida dos negócios dela, uma garota de programa precavida, tá? Compra ações, tudo. Chama Norma. Norman Bates. Eu falei, vagabundinho, né? No bom sentido, gente. Eu falei, eita! Né? Então, o filme, assim, ele é divertido se você gosta de pegar referências para assistir mais de uma vez, porque, assim, tá polvilhado de coisas, inclusive de Psicose. Inclusive aquela velha coisa do Hitchcock, de depois, no final do filme, trazer um psiquiatra, alguma coisa assim, a voz da psiquiatria, da psicanálise, né? E explicar tudinho, assim, a parte psicanalítica, a parte da doença, né? O Tara, tô dizendo nos termos que o filme faz, pessoal, por favor, né? Por isso que, inclusive, ele é criticado por essa transfobia e tal, porque nos termos do filme é essa doença, não sei o que, do médico aí, do psiquiatra, que faz com que ele mate. Essa não aceitação, blá, 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 blá. Então, assim, o Hit também fazia isso, né? Trazia, mais de um filme, trazia a voz da psicanálise, a voz lá da psiquiatria para explicar tudo aquilo. E aí você vai ver aquele final surpresa, que é o diretor de Carrie, mas que pode ser um sonho, blá blá blá. Enfim, é um filmão, assim. Foi legal ter revisto depois de 40 anos, né? Sei lá, 40 anos. Não faz muito. O filme foi de 81, eu vi em algum momento dos anos 80, provavelmente em vídeo, né? Imagina se eu assistisse novamente, mas acho que tá fora das minhas vontades ficar vendo o mesmo filme, assim, um monte de vezes. Mas é claro, né? Eu percebi. Aqui tem a hora em que você tem o ponto de vista do assassino, e aí tá arfando. Eu falei, John Carpenter, Halloween, ou Black Christmas, lá de 1974, que também tem. Porque na verdade é assim, pessoal, por mais que as pessoas digam que é um thriller erótico e tal, ele tem grandes elementos de filme de horror. É que é muito crítico ainda, naquela época mais ainda, mas né, hoje ainda persiste, de ter essa coisa de não querer chamar filme de horror. Né? Igual O Silêncio dos Inocentes, né? Thriller, né? É um filme de horror aqui, O Silêncio dos Inocentes. Esse aí também. A cena que ela é morta no elevador, aquilo é uma cena de filme de horror, né? Com requintes, inclusive, de sadismo. Por isso que o pessoal fala que é misógino. Né? Então, assim, ele tem elementos, por isso que eu falei, ele tem elementos de diálogo, que é um tipo de filme de horror dos anos 70, italiano, e tem essas influências. Psicose é um filme de horror, né? Então, o Brian De Palma bebeu em todas essas fontes, mas deu um caráter dele, né? E aí, como você trabalha com esse dois o tempo todo, porque é da dupla personalidade, né? Por isso que, acho que na verdade a personagem da Andy Dickinson, se não me engano, ela tem dois diálogos só no filme. Então, a função do duplo é muito importante. E é por isso que aí, quando você tem a tela dividida, divisão de tela, atende vários fatores, né? Várias
tem várias funções. Eu acho que se você assistir ao filme procurando apenas descobrir as funções que a divisão de tela tem, simbólicas e ou não, dentro da narrativa, você conseguiria inclusive fazer um texto. Esse texto deve existir em algum lugar, porque esse filme deve ter sido já. Deve não. Esse filme foi estudado assim mais do que cadáver, né? Ele já foi feito autópsia e é lido de um monte de formas, né? O que eu estou fazendo aqui, pá, imagina, não cobre nem a superfície do que. Né? É que assim, como eu tenho o canal, só para pessoas que se interessam pelo que eu digo, é, terem um comecinho de um mapa de como investigar isso, né? E aí você já vai ficando prestando atenção nos diálogos, nas referências, né, de sexo. Nossa, é tão sexualizado aquilo. Que coisa, né, nos elementos fálicos que aparecem, tudo. É bem bacana o filme, bem foi bacana ver.